Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa da semana, primeira da semana, né? Segundo o nosso planejamento. E hoje nós vamos ver aí mais uma classe gramatical da nossa língua portuguesa que se chama pronomes interrogativos, tá? O que são esses pronomes interrogativos? Gente, nós temos aqui uma legendinha explicando, tá? Então, antes de começar toda a atividade, eu vou ler com vocês para que vocês possam já entender de início o que significa os pronomes interrogativos, tá? Pronomes interrogativos, gente, são usados para fazer uma pergunta. Pode ser quem, que, qual, quais, quanto, quantos, quantas, como e etc, tá? Então, nós vamos fazer uma atividade agora no qual nós vamos precisar usar essas palavras aqui, ó, esses pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quantas, como, tá? Para vocês entenderem aí dentro do contexto de uma frase o que é o pronome interrogativo. Nós vimos algumas classes gramaticais, né? Na apostila 1, a questão do adjetivo, substantivo, trouxe também para cá, né? Na 2, substantivo é tudo aquilo que nomeia as coisas, adjetivo é aquilo que dá qualidade, né? As coisas. Vimos a semana passada os adjetivos pátrios, né? Estão lembrados? Que é os adjetivos que se referem ao país, à nacionalidade da pessoa, à naturalidade da pessoa, onde ela nasceu. E hoje nós estamos vendo aqui os pronomes interrogativos, que são usados por essas palavras, tá bom? Dentro de um contexto de uma frase. Se é interrogativo, com certeza é algo que vai se fazer o quê? Uma pergunta, tá certo? Então vamos lá para a questão, na página 32, acho que se inicia, né? E a gente vai discorrer todas as questões aí até a página 35, tá certo? Vamos lá? Olha lá, gente, página 32, tá? Pronomes interrogativos. Jogo de perguntas e resposta. Esse jogo, gente, a gente tinha que fazer em sala de aula, está em sala de aula com 5 colegas, mas infelizmente não estamos em sala de aula, nós vamos fazer entre nós aqui, o vídeo, a professora e vocês aí na casa de vocês, ok? Vamos lá. Forme grupos de 5 colegas, cada pergunta correta de acordo com a resposta valerá 2 pontos, cada resposta correta de acordo com a pergunta também valerá 2 pontos. Não tem nem como a gente fazer uma competição, infelizmente. Marque suas perguntas e respostas nas linhas correspondentes, tá? Ganha o jogo grupo que marcar mais pontos. Boa sorte. Então, vamos lá, vamos para a atividade, ó. Você vai elaborar uma pergunta usando o pronome interrogativo para essa resposta. Pergunta 1. Foi Dom Pedro I. Então, você vai usar o pronome interrogativo, tá? Que são aí, ó. Olha lá. Quem, que, qual, quais, quanto, quantos, quantas e como, né? Então, eu já tenho o meu primeiro pronome interrogativo lá para usar na resposta, que foi Dom Pedro I, não é isso? Como que eu posso colocar essa pergunta? Quem, olha lá, vou escrever, tá? Quem o quê? Proclamou a independência do Brasil, ou quem foi o imperador do Brasil e o rei de Portugal, tá? Então, eu posso colocar? Então, eu vou colocar quem foi o imperador do Brasil. Vou colocar quem foi o... Tá horrível de escrever aqui, gente. Do Não esquecendo do ponto de interrogação, ok? Então, já usei, ó, um pronome interrogativo, certo? Quem
foi o imperador do Brasil, ou quem foi o rei de Portugal, ou quem proclamou a independência do Brasil. Tem 3 questões aí, foi Dom Pedro I, tá certo? Então vocês vão criar perguntas usando os pronomes interrogativos, tá bom? Vamos lá para 2, ó. É Brasília. O que é Brasília, gente? Qual é a capital do Brasil, né? Ou qual é a cidade ou estado onde vive o nosso atual presidente do país. Então, vamos colocar, ó. Qual é a capital do... Acho que é mais significativa. Olha lá. Qual é a capital do Brasil, tá? Essa é a pergunta. Usei o quê? O pronome interrogativo qual. Vou fazer mais uma e depois vocês vão concluir o restante, tá bom? Os escravos moravam na senzala. Agora, olha aqui, ó. Onde? E minha câmera tá uma beleza. Onde moravam os escravos, ok? Olha lá, onde, tá bom? Vamos para 4, aí eu vou falando e vocês vão fazendo, tá? É preciso guardá-la na geladeira porque pode azedar. O que pode azedar, gente? A comida, né? Por que a comida não pode ficar fora da geladeira? Por quê? Porque separado, porque é uma pergunta, tá? Por que a comida não pode ficar fora da geladeira? Porque é preciso guardá-la na geladeira porque pode azedá-la, tá bom? Deixa eu ver. Como deve se guardar a comida? Como? Pode usar esse. Como deve se guardar a comida? Melhor, tá bom? O porquê também pode. Mas vamos usar esse que é mais simplificado, né? Como deve ser guardada a comida, tá? Na 5, olha lá. No início do ano, o que eles querem dizer? Aqui, ó, a gente pode colocar. Quando começam as aulas, em que momento devemos iniciar as aulas? Então, aqui está se referindo à aula, tá bom? Posso colocar, né, no início do ano, né, ou qualquer outra coisa. Então, quando começam as aulas? É um pronome também o quando, tá bom? Olha 6. O apartamento do meu tio é novo. Aí você pode colocar, como é o apartamento do seu tio? Como é o apartamento do seu tio, tá? 7. Em que é um apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Então, a 7 está se referindo a 6. Então, como é o apartamento do seu tio, né? O apartamento do meu tio é novo, é um apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. E agora, uma pergunta para essa questão aqui, 7. Como que a gente pode colocar? Você pode colocar assim, ó, descreva o apartamento do seu tio. Acabou, tá bom? Que não é uma questão, né? Não é uma pergunta, mas você pode colocar aí. Descreva o apartamento do seu tio, é isso, descrever, tá bom? Então, você pode escrever aqui, descreva um apartamento do seu tio, tá certo? Vamos para 8. O neném tomou a mamadeira, brincou um pouco e voltou a dormir. Você pode colocar o que o neném fez. O que fez o neném? O que fez o neném após tomar mamadeira? Tá bom? Então, na questão 8, você pode usar aí essa que eu acabei de falar. Tá bom? Vamos para 9. Olha lá. Ela disse assim, não corra para não tropeçar. O que ela disse? Pode ser a pergunta, o que ela disse, ou o que ela disse para fazer, tá? Então, aí vocês vão completar aí com os pronomes interrogativos, tá bom? Passei uma por uma, gente. Acho que não tem dúvida, né? Aí vocês podem completar aí as questões de vocês, tá certo? Vamos lá para a página 34?
Olha lá, gente, a página 34, nós vamos responder as questões, tá? Que se fez o uso aí dos pronomes. Olha lá, quem, qual, onde, como, quando, tudo pergunta. Como, o que, tá certo? Então, nós vamos responder essa questão número 10. Quem é Pelé? Pelé foi o primeiro jogador de futebol a fazer 1000 gols. Então, essa é a resposta, tá? Qual é o nome do seu melhor amigo? Qual o nome do seu melhor amigo? Aí é pessoal, você vai colocar ou do seu amigo ou da sua amiga, tá bom? Onde moram Mariana e Catarina? Aí vocês vão responder. Mariana e Catarina moram em Cajamar. Mariana e Catarina moram em São Paulo. Mariana e Catarina moram em Minas Gerais. Então, aí você que vai colocar a sua resposta, tá bom? Mariana e Catarina moram. Tá vendo que tá fazendo a pergunta e tá usando o pronome, mas a resposta não é necessário ter o pronome, tá bom? Vamos na 13, olha lá, 13. Como deve ser feito o trabalho de história? O trabalho de história deve ser feito com capricho, com responsabilidade, com compromisso. Aí é vocês que vão responder. O trabalho de história deve ser feito com responsabilidade, com capricho, com compromisso, tá bom? Quando não teremos aula? Não teremos aula na próxima semana. Você pode colocar, por exemplo, no próximo sábado, na próxima sexta-feira, não teremos aula, tá bom? Então, aí é com vocês que vão colocar. Só tô dando um exemplo, tá? Como vocês podem responder. Como iremos à festa? Iremos à festa de ônibus, de trem, de carro, de metrô, tá bom? Aí é com vocês, de Uber, né? Como iremos à festa? Você vai responder, iremos à festa de carro, iremos à festa de Uber, iremos à festa de trem, tá bom? 16. O que Cristina achou do passeio? Cristina achou o passeio maravilhoso. Cristina achou o passeio chato. Cristina achou o passeio mais ou menos. Tá certo? Então, vocês vão responder agora. Tá vendo? Todas essas perguntas têm um pronome. Assim como vocês criaram na página anterior também, né? Conforme a prof foi explicando. Todas aquelas perguntas têm um pronome. Lá tem a resposta, vocês vão fazer as perguntas. Aqui tem as perguntas e vocês vão dar a resposta, tá certo? Vamos lá? Questão 38. O que foi mais fácil, responder ou perguntar? Eu acho que os dois foram fáceis, na minha opinião, tá? Tanto responder como perguntar, tá bom? O que já perguntou já vem na minha cabeça. O que foi de resposta lá na outra página, já me veio a pergunta, porque tá fácil, por questão dos pronomes interrogativos, né? Então, já usei, já tratei de usar lá em algumas questões. E assim vocês devem fazer também. A única que foi assim mais complicadinha, na minha opinião, ó, foi a 7, ó. É um apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço, né? Aí você coloca o quê? Descreva o apartamento do seu tio, né? Então, assim, eu coloquei como descreva, né? Então, assim, é mais como que você vai fazer uma pergunta aqui, sendo que você já fez aqui, ó. Como é o apartamento do seu tio? O apartamento do meu tio é novo. Aí você vai colocar aqui de novo. Como é o apartamento do seu tio? Não. Descreva o apartamento do seu tio, tá bom? Então, é isso. Ou da sua avó, do seu avô. Aqui não tá falando nada de tio, né? Eu tô pegando aqui. Tá? Então, você pode usar aí, vovó, descreva o apartamento da sua avó, descreva o apartamento do seu tio, da sua tia, tá certo? Então, essa aqui que deu uma balançadinha, mas o restante foi bem tranquilo para fazer, tá bom? Vamos voltar lá. Olha lá. Então, respondida aí a questão 38, vamos para a 39. Observe as perguntas que vocês fizeram para a 6 e a 7. Olha lá, as perguntas que eu acabei de sair, né? Como é o apartamento do seu tio? Descreva o apartamento do seu tio. Olha lá. Para a resposta 6, foram formuladas perguntas diferentes? Veja as respostas dos outros grupos. Gente, como a gente aqui tá sem grupo, tá bom? Nós não fizemos aí grupo, não estamos em sala de aula.
Então, você vai colocar não foram formuladas perguntas diferentes, tá bom? Só para a gente ter uma resposta mesmo. Porque não tem como a Pro olhar questão por questão e depois passar para vocês, tirar a foto, não tem como. Então, aqui, nesse caso, como a gente está unificando, né, nesse vídeo, então vocês podem colocar, foram formuladas perguntas diferentes? Não, não foram formuladas perguntas diferentes, certo? E para a resposta 7? Para a resposta 7, olha lá, que é um apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. O que eu coloquei? Descreva, né? Para a resposta 7 foi diferente da 6, sim. Porque na 6 eu usei um pronome. Na 7 eu não usei o pronome. Então, para a resposta 7, foram formuladas perguntas diferentes, tá bom? É isso, que na realidade não foi nem pergunta, né, gente? Foi pedindo para que eles descrevessem, né? Então, na resposta 7 foram formuladas, como que eu posso dizer? Frases diferentes, tá bom? É isso que você vai responder, olha lá. Leia novamente a resposta 6 e 7. Se as perguntas fossem, como é o apartamento do seu tio? Foi o que a gente fez. As duas respostas estariam corretas? Vamos lá? Olha lá. Se eu usasse aqui, ó, na 6, como é o apartamento do seu tio? O apartamento do meu tio é novo. Aí, se eu colocasse aqui na pergunta também, como é o apartamento do seu tio? É um apartamento de 3 dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Estaria certo? Sim, estaria, não é? Porque estaria respondendo também a questão referente ao apartamento. Não é isso? As duas respostas estariam certas? Sim, as duas estariam certas. Porque uma está descrevendo o apartamento, então estou perguntando como é o apartamento do seu tio. E o outro também é a mesma coisa, né? Que até some. O apartamento do meu tio é novo, né? Então, como é o apartamento desse tio? Tá certo? Então, as duas questões estariam certas, tanto para 6 como para 7, tá certo? Qual das duas respostas você e seus colegas acham que está mais completa? Então, voltando lá na resposta 6 e 7, observando qual das duas questões está mais completa. A 7, né, gente? Porque ele está descrevendo esse apartamento. Ah, mas o apartamento é novo. Ok, mas como que é esse apartamento? Esse apartamento tem 3 dormitórios, tem sala, cozinha e área de serviço. Então, qual das duas é a resposta mais completa? A resposta número 7. E é isso que você vai responder aqui na letra D. Qual das duas respostas você e seus colegas acham que é mais completa? A resposta número 7, tá certo? Vamos lá para a página 35, olha lá. Sublinhe todas as palavras dos jogos de perguntas e respostas em que indica que algo está sendo perguntado e registre-a aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá e vocês vão sublinhar. Olha lá. Como eu fiz 3, você vai sublinhar o restante, tá? Qual que é o pronome interrogativo aqui, ó? Que tá perguntando, ó, quem? Não é, ó? Então, eu vou sublinhar. Passa um risco embaixo. Ou se você quiser usar o seu marca-texto, tá bom? Pode usar também, ó. Quem? Aqui, quem tá perguntando? O que tá dando o ar da pergunta aqui, ó? Qual? Não é? Onde? Tá certo? Os escravos moravam na senzala, né? Onde moravam os escravos. É preciso guardá-la na geladeira porque pode azedar, né? Então, você pode colocar como deve se guardar, ser guardada a comida. Como deve ser guardada a comida. Então, como ele também entra. Depois de você marcar todos os pronomes, gente, interrogativos aí das questões, tá? Tanto aqui e aqui também, o que você vai fazer? Você vai registrar aqui esses pronomes que você usou. Lá eu usei qual, não foi isso? Ó? Qual, quem, como, né? Ou não? Deixa eu ver se eu usei como. Não, onde. Onde e etc, tá bom? Então, vocês vão colocar os pronomes que foram usados tanto nas questões
da página 33 e 32, como aqui também, tá bom? E no jogo das respostas. Quem é Pelé? Pelé foi o primeiro jogador de futebol a fazer 1000 gols, né? Se tiver algum pronome interrogativo nas perguntas, ou nas respostas que vocês responderam aí, vocês vão escrever aqui também, tá certo? Aqui a legenda que eu li para vocês, o que são esses pronomes interrogativos, né? Tá falando aí do exercício anterior, ó. Todas as palavras sublinhadas são chamadas de pronomes interrogativos. Esses pronomes são usados para fazer uma pergunta. Podem ser pronomes interrogativos quem, que, qual, quais, quanto, quantos, quantas, como. Por isso, releia as questões e veja se acertou, tá bom? Mas a gente já veio fazendo direto, tá bom? Para vocês entenderem aí o que significa esse pronome interrogativo, tá certo, pessoal? Ficou claro? Espero que sim. Qualquer dúvida, só chama a Pro lá no WhatsApp que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá? Para últimas questões aqui da página 35, olha lá. Com base no texto, brasileiros, todos os brasileiros, procure no dicionário o significado de potiguar, tá? Garimpeiro e cineastra, tá bom? Potiguar, gente, é uma pessoa que nasce no Rio Grande do Norte, tá? O que é garimpeiro? É aquele que anda, que pega, né? Que não posso falar assim. Bom, eu vou usar essa palavra mesmo. Um indivíduo que trabalha na exploração de ouro, de diamantes, de metais preciosos, tá bom? Então, são pessoas que trabalham aí na exploração de metais preciosos, como ouro, prata, diamante, tá bom? Cineastra, profissional que se dedica aí particularmente a uma atividade criativa de um filme. É um cara que cria aí uma história, um enredo do filme, tá bom? Então, ele se dedica aí particularmente a atividade de criar-se um filme, tá bom? A parte criativa aí do filme, tá? Então, vocês vão pegar, tanto com a minha explicação, como também pode procurar no Amigo Google. O Amigo Google vai trazer aí para vocês o significado dessas 3 palavras, tá bom? E vocês vão colocar o significado de cada uma delas aqui, tá? E a na 42, o que vocês vão fazer? Para cada palavra dessa, já sabendo o significado de cada uma, vocês vão criar uma frase, tá bom? Tanto com potiguar, como pro garimpeiro, como pro cineasta, tá certo? Então é isso, gente. Por hoje é só, tá bom? Bons estudos para vocês. Façam tudo com muita responsabilidade, muito compromisso. A Pro tá aqui para sanar as dúvidas de vocês. Para qualquer questão, podem me chamar que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês. Um beijinho a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.